Bom, o nosso curso de especialização na carta aos Romanos, o terceiro ponto que o apóstolo Paulo usa num versículo só. Vocês veem o que é a riqueza do apóstolo Paulo para a nossa teologia. Ele fala que ele é Paulo, servo de Jesus Cristo. Então vocês veem aí no grego, a pronúncia vou tentar colocar para vocês aqui, é Christos, tá? Christos. Nós pronunciamos Cristo, porque está transliterado para o português. Melhorou, graças a Deus. Isso é ótimo, né? Não precisamos pronunciar Yeshua. Podemos pronunciar Jesus. Não precisa pronunciar Christos. Podemos pronunciar Cristo. Jesus Cristo. E ele entende? Lógico que Jesus entende, mano. Não, se não falar o nome certo dele, ele não vai entender. Até se pronunciar o meu nome errado, eu entendo, quanto mais o Cristo, meu irmão. Então Jesus entende que ele é o Cristo. O que nós temos aqui? Nós temos o texto dizendo: Cristo é palavra que predomina nas epístolas. É repetida mais de 400 vezes, enquanto Jesus é usado menos de 200 vezes. Sir Fox. Quem que é o Sir Fox? Eu vou apresentar para vocês aqui. Ó. Esse aqui é o livro que eu apresento para vocês. Cristo na Teologia de Paulo, escrito pelo Sir Fox. Então, essa é a idade que o livro tem, tá bom? Se vocês conseguirem comprar ele, vão ter uma excelente aquisição. De vez em quando vocês perguntam que livro que a gente lê. 440 páginas só para falar da Cristologia de Paulo, tá bem? Cristologia de Paulo. Se eu passar para vocês aqui o índice, vocês vão ver aqui, ó, deixa eu ver a câmera. Cristo, autor da salvação, a ressurreição de Cristo, o reinado de Cristo, a morte de Cristo, o dom de Cristo, Cristo nossa vida, Cristo e a igreja, Cristo nossa sabedoria, o mistério de Cristo, os títulos do Senhor Jesus. Quer dizer, alguém se dedicou por 30 anos para escrever esse livro de 440 páginas. Aí é o Sir Fox. Então o Sir Fox ele vai dizer que o nome Jesus aparece 200 vezes nas epístolas. O título Cristo aparece mais de 400 vezes. Paulo ele era cristocêntrico em sua teologia. Desde a sua experiência de conversão, em que o Senhor se apresentou como Jesus a quem ele perseguia, Paulo perseguia o próprio Jesus, Atos 9:5, até a sua execução em Roma. Paulo foi executado como cidadão romano, por isso decapitado, diferente dos escravos. Escravos crucificados, cidadão decapitado. Paulo foi decapitado. Então o apóstolo dos gentios se propôs a nada saber entre os homens, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Então, as 13 cartas que nós temos aí do apóstolo Paulo são cristológicas, tá, irmãos? Não são só cristológicas, elas são cristocêntricas. São cristocêntricas e são cristológicas. Ele tem de falar de Jesus. Ele precisa falar de Jesus, ele necessita falar de Jesus. Jesus permeia todo o pensamento do apóstolo Paulo. Jesus tomou conta do vocabulário de Paulo, das atitudes, das mãos do apóstolo Paulo. Ele é um doulos, ele é um escravo do Senhor Jesus. Ele tem essa necessidade. E o gostoso de você falar de Jesus, irmão e irmã, eu dou graças a Deus por vocês estarem aqui presentes, se matricularam, estão conosco, estão lendo o PDF. É porque o que é gostoso de falar de Jesus? É porque o Senhor Jesus ele disse: aquele que crer em mim, conforme dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Você vai aprender sobre Jesus à medida que você falar de Jesus. Quanto mais você fala de Jesus, mais sabedoria o Espírito Santo vai te conceder para você falar mais ainda. Sempre será uma novidade e não uma repetição, não uma monotonia. E mesmo que fosse uma monotonia, meus irmãos, ainda seria uma novidade, porque Jesus ele é uma fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento, de unção. O Senhor Jesus ele é ilimitado. Aliás, nós não temos vocabulário suficiente para falar do nosso Senhor. Nós somos precários na ciência, no conhecimento e na sabedoria. Que nem quando eu falei para vocês aqui do Sir Fox, por exemplo,
ele ficou 30 anos, mas você vai pegar aí outros teólogos que passaram 50 anos e não escreveram. Quando você começa a escrever, eu vou falar de Jesus, você começa a escrever, você vê a precariedade do vocabulário, a gente não consegue falar. E às vezes você fala e as pessoas não entendem. Paulo escreveu 13 cartas que são cristocêntricas, cristologia, e cabe a nós, humildemente na teologia, identificarmos o que é que o apóstolo Paulo falou. Essa aí é a nossa função. Nós podemos afirmar sem receio que a cristologia de Paulo era a espinha dorsal do seu corpo teológico, de tal forma que as suas epístolas são esboços de cristologia, letra a letra. Quando vocês estiverem lendo Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses, quando vocês estiverem lendo essas cartas, coloquem no coração: o que é que de Cristo eu estou aprendendo aqui? O que Paulo quis dizer com essa palavra aqui? Que relação que tem? Que lição cristológica que existe nesse texto aqui? Aí você vai perceber que o seu conhecimento sobre Jesus, ele ainda está limitado, e muitas vezes é limitado tanto pelos seus preconceitos. A gente tem que tomar cuidado, a gente que é evangélico, a gente tem bastante barreiras denominacionais que nos impedem de conhecer o Senhor. Por mais que a gente tenha necessidade, meus irmãos, de estarmos dentro de uma denominação, porque isso aí é bíblico, não deixar de congregar como é costume de alguns, é importante nós estarmos dentro de uma denominação, temos que tomar cuidado para que isso não vire cercas contra o conhecimento de Cristo. Vamos lembrar do apóstolo Pedro. Pedro falou: Senhor, nunca matei, nunca comi coisa comum ou imunda. E o Senhor Jesus estava chamando ele para uma experiência cristológica diferente. Então, isso pode acontecer com a gente também. Vamos continuar servindo a Deus, vamos continuar seguindo as regras do sistema até onde for salutar, até onde for saudável, mas nunca vamos deixar de conhecer Jesus só porque a nossa denominação está nos proibindo de estudar as Escrituras, por exemplo. Ler a Bíblia constantemente, por exemplo. Nos aprofundarmos, fazer leituras. Aí não dá, meu irmão. Aí é demais ou de menos, né? A gente vai aprender de menos, enquanto que para as ciências humanas naturais, a gente tem que estudar muito. Quanto mais para conhecer o nosso Senhor. Bom, aqui a gente vê o apóstolo Paulo usando, no capítulo 1, versículo 8, a palavra Cristo, tá? Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Primeira lição que a gente aprende com o nome de Cristo. Ele é o nome que a gente coloca para dar ação de graças. Nós devemos dar graças a Deus por meio de Cristo, o nosso Senhor. E isso tem que ser pronunciado. Jesus é motivo de ação de graças. Jesus, Cristo. E por que o Cristo? Na primeira parte, que os irmãos estudaram agora mesmo, nós falamos sobre o nome humano do nosso Senhor. O nome humano do Senhor é Jesus. Nome que veio pelo anjo do Senhor, que a gente não sabe quem é aquele anjo. E o Cristo é o quê? Cristo, ele é título, tá bem? Ele é um título, ele não é um nome. O nome é Jesus. Cristo não é sobrenome. Cristo é um título que ele recebe. Vocês devem estudar, quando vocês tiverem tempo aí, metodologia do Novo Testamento. Então, metodologia do Novo Testamento é uma disciplina para a gente descobrir quais são os termos que são utilizados em o Novo Testamento para poder nos transmitir a fé cristã. Quais são os termos? Então, na metodologia, a gente descobre que Cristo é um dos títulos de Jesus, assim como Kyrios. Kyrios é outro título. O que é o Kyrios? É Senhor. Ou Pantocrator. O que é o Pantocrator? Ele é o Todo-Poderoso. Logos, outro título para o Senhor Jesus. E por aí vai. Cristo é um título. E o que esse título ele vai nos chamar a atenção? Para que ele é utilizado? Ele é utilizado para apontar para a natureza divina de Jesus. Jesus tem o nome humano para apontar a sua natureza humana. Jesus tem um título divino para apontar para a sua natureza divina. Ele é o Cristo. Então, o Cristo. Vocês lembram lá que quando o Senhor Jesus ele chegou na região dos Gadarenos, os bichos ficou lá muito bravos, dizendo: bem sabemos quem és, o Santo de Deus, o Cristo de Deus. Aponta para a divindade
do Senhor Jesus. E por isso nós damos graças a Deus por Jesus Cristo. Está ligado hipostaticamente a Deus também. Romanos capítulo 2, versículo 16. Paulo diz: no dia em que Deus... Olha que passagem truncada, meus irmãos, difícil de se entender. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, olha só que mistério, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Aqui está dizendo que Jesus, ele é ungido, o Cristo, tá? A palavra Cristo é o ungido. Ele é ungido, o Cristo, com qual finalidade? É porque Jesus, ele vai julgar os segredos dos homens. Mas é segredo, como que vai ser julgado? Vai ser julgado segredo. Será que ele vai expor os segredos dos homens? Está dizendo que ele vai julgar. Não está dizendo que ele vai expor. Mas ele vai julgar, e a gente tem que tomar cuidado, como estudantes de teologia, para a gente não forçar o texto bíblico. Ele não vai expor, mas ele vai julgar. A palavra julgar aqui é acrisolar, tá bem? Passar no fogo. Isso que é julgar. Vai pôr no fogo. Quer dizer, o que ele vai pôr no fogo? Os segredos dos homens, tá bem? Então, mas por que Jesus vai julgar os segredos dos homens? Aí o texto diz o seguinte: é porque Deus quer que aconteça esse julgamento. Olha lá. Deus vai julgar por meio de Jesus Cristo os segredos dos homens, segundo o meu evangelho. E por que Paulo fala que é segundo o meu evangelho? É segundo a pregação que ele faz. É de acordo com a fé que Paulo tem sobre o juízo sobre todas as coisas. O juízo de Deus, meus irmãos, alcança até mesmo os segredos de cada um de nós. Por isso é que nós não devemos guardar segredos diante de Deus. Nós devemos, diante de Deus, revelar os nossos segredos. Foi o Senhor Jesus que disse: entra lá no teu quarto, fala ao teu pai, que está lá em oculto. Não guarde segredos de Deus, meus irmãos, porque não tem como guardar mesmo. O autor aos Hebreus, capítulo 4, ele diz assim: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Quer dizer, antes de ser julgado, leve você mesmo para Jesus. Leva você mesmo para Deus aquilo que é segredo na sua alma, na sua mente, no seu coração. Porque se não for levado para Deus agora, vai ser trazido para Deus um outro dia. Então o Evangelho é essa garantia que a gente tem de que esse juízo que deveria acontecer lá, diante do grande trono branco no final dos tempos, esse juízo foi antecipado para nós na cruz de Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus subiu na cruz, ele nos deu a liberdade de levarmos os nossos segredos até a cruz, para que ali na cruz, ele julgue qual seja. Então é muito importante essa teologia do apóstolo Paulo. Amém? Capítulo 3 e o versículo 22 da carta aos Romanos. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Jesus Cristo, ele é o emblema da nossa fé. O autor aos Hebreus diz que ele é o autor e o consumador da nossa fé. O que é o autor? É aquele que origina. E o consumador é aquele que finaliza a nossa fé. O Apocalipse, ele é o alfa e o ômega. Então Jesus, ele é totalitário. Você e eu não tínhamos fé. A gente nem sabia que havia Cristo, meus irmãos. Nem sabia que havia Jesus. Não tinha. A fé não é uma coisa que foi criada automaticamente em nossa natureza. Paulo vai dizer depois para a gente aqui na carta aos Romanos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Deus é quem gerou a fé em nossos corações. Fé em quê? Fé no Filho dele. Fé em Jesus. Como? Pelo Evangelho. Deus nos anunciou o Evangelho nos trouxe fé e agora nós cremos no autor e consumador da nossa fé. E ele é totalitarista. Quer dizer, é uma fé totalitária. É uma fé absoluta, uma fé completa, tá, irmãos? Não é uma fé capenga, não é uma fé demente, uma fé mais ou menos. É uma fé perfeita. Você recebeu a fé perfeita de Deus para crer com perfeição no Senhor Jesus. Por isso, quando você entrar em conflito de fé, dúvida de fé, sabe? E você ficar recalcitrando contra a palavra de Deus, lembre-se de que a fé ela é perfeita.
fé que vem pela palavra de Deus. E ela é alimentada pelo próprio Cristo, porque Cristo não é um mito. Cristo, ele é o Filho Santo de Deus, que está presente na hora da pregação da sua palavra. No PDF vocês leem aí, na página 4. Esse termo, Cristo, tá? Traduz o hebraico Mashiach, apontando para a natureza divina de Jesus. Vocês querem ampliar e até antecipar a compreensão sobre a divindade de Cristo? Carta aos Colossenses. Carta aos Colossenses fala sobre a divindade plena do Senhor Jesus, mais do que em todas as outras cartas. Ao lado de Colossenses, vocês devem ler a carta aos Efésios. Então vocês leem Colossenses e depois vocês leem Efésios, ou vão lendo as duas juntas. Então Efésios, 6 capítulos, Colossenses, acho que é 4, se eu não me engano. Então você vai ler aí em menos de 2 horas as duas cartas. Cristologia, cristocentrismo e a divindade plena do Senhor Jesus ali aflorando, para vocês compreenderem. E a presença do Espírito Santo. Ele é o ungido de Deus, no sentido de que a sua natureza está permeada pelo Espírito de Deus. Aqui nós temos a doutrina da Trindade. Por quê? Permeada, meus irmãos. Permeada porque foi o Espírito Santo quem trouxe o Senhor Jesus dos céus. Importantíssimo isso. Jesus não desceu por autonomia. Deixa eu descer. Ele veio pelo Espírito Santo, palavra do anjo Gabriel para Maria. O Espírito Santo há de vir sobre ti e cobrirá você com a sua sombra. Então, o ente que nela foi gerado é do Espírito Santo. Isso aí é a revelação do Evangelho. Cristo estava no seio do Pai, oculto em mistério. O Verbo se fez carne. O Verbo desceu, veio pelo Espírito Santo e Maria achou-se concebida do Espírito Santo. A partir desse momento, a natureza divina de Jesus, ele mantém a sua própria natureza divina. Mas a natureza divina de Jesus está permeada pelo Espírito Santo. Ele tem a sua própria natureza divina e ainda tem a presença do Espírito Santo na sua natureza divina. Mais uma vez, o mistério da Trindade. Cristo diz no Evangelho de João: não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Que as obras que eu faço não faço de mim mesmo? Mas o Pai que está em mim é quem faz as mesmas obras? A divindade plena do Senhor Jesus é comprovada pelo Evangelho para nós. Por que as pessoas têm dificuldade em crer na divindade de Jesus? É porque não creem no Evangelho. O Evangelho, ele anuncia a divindade plena do Senhor Jesus. E denuncia. Como que denuncia? O título, Cristo, só pode ser aplicado ao ungido de Deus. Popularmente, o termo Cristo, ele era usado para os sacerdotes. Mas eles reservavam a palavra Mashiach, ou Messias, para o ungido de Deus. E os apóstolos reconheceram: Cristo é o Mashiach. Cristo é o Messias. Eu não sei como que vocês usam aí o nome do Senhor Jesus nas comunidades de vocês, nas igrejas de vocês, nas congregações de vocês. Mas é importante nós mantermos sempre o respeito e a reverência, a pronúncia do nome do Senhor Jesus, bem, e também do título Cristo. Sempre ressaltarmos que devemos pronunciar com reverência e respeito. Tomar um pouco de cuidado com os modismos, tá bem? Dos judaístas. Isso aí é uma particularidade que eu passo para vocês. Eu, particularmente, tenho esse cuidado com os modismos de chamar Jesus de Yeshua, tá? A gente sabe que vai passar esse negócio de chamar Jesus de Yeshua, Mashiach. Se nós fôssemos a comunidade judaica, natural. Então existem os judeus messiânicos. É comum. Mas nós não somos judeus messiânicos. Pelo menos as nossas igrejas, na sua maioria, não são igrejas messiânicas. Tomar um pouco de cuidado com os modismos dos nomes que se é pronunciado aí. Mashiach ou Yeshua. Às vezes nem sabe se realmente é aquilo que quer dizer. Embora tenhamos aí facilidade evangélica em crer na divindade de Jesus, estou lendo o texto, tá bem? O primeiro século sofreu gigantesca oposição a essa revelação, pois a fé monoteísta judaica não admite que Deus seja trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Quer dizer, para nós, o negócio já está resolvido. Você aceitou a Jesus, ou você creu no Senhor Jesus,
Você desceu as águas do batismo e você já desceu pela fórmula trinitariana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus. Quer dizer, você já recebeu o batismo pela fórmula trinitariana. Mas no primeiro século não tinha isso, tá, irmãos? Atos dos Apóstolos, você não vai ver a fórmula trinitariana no batismo. Por quê? Porque ainda a doutrina está sendo revelada. Vocês estão se formando em teologia. Então é importante ter esse pensamento bem claro. Por que, que não se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos? Não se batiza porque ainda não está aclarado para eles a doutrina da Santíssima Trindade. Não está aclarado. O que, que está claro? O nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele disse, em meu nome. Pronto, então se é em meu nome, está aclarado que deve se utilizar o nome de Jesus. Quando é que vai se utilizar a fórmula trinitariana do batismo? Aí, a partir do segundo século, tá, irmãos? A partir do segundo século, aí vem a fórmula trinitariana, porque aparece lá no Evangelho de Marcos, e o Evangelho de Marcos, e o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas começam a ser escritos a partir do ano 54, aí vem o ano 54, o ano 64, os três evangelhos são escritos, a igreja sai do solo judaico porque as tropas romanas invadem Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, o evangelho está sendo pregado aos gentios em outros lugares, eles não sabem quem é Jesus lá fora, não conhecem a Trindade. O evangelho do apóstolo Paulo começa a ser escrito a partir do ano 42, termina de ser escrito a partir do ano 65, quer dizer que são 20 anos de epístola do apóstolo Paulo. As epístolas estavam espalhadas, não havia uma fórmula trinitariana, era uma confusão. Não dava para dizer claramente que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram três pessoas em uma só divindade. Não dava. Isso aí é uma construção teológica que vai acontecer depois, quando a igreja já estivesse pisando em solo gentílico. E agora? Agora já temos. Agora já temos a fórmula trinitariana, já temos a teologia, já temos os concílios, já temos a consciência. Pai, Filho e Espírito Santo formam uma só divindade. Três pessoas, um só Deus. Batiza-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em algumas denominações, em nome de Jesus, eu te batizo. Aí coloca a fórmula trinitariana também. Algumas comunidades estão até evitando agora batizar, para vocês terem ideia. Estão evitando batismo, evitando Santa Ceia, evitando um monte de emblemas. Quer dizer, existem radicalismo para tudo quanto é lado. Agora, para nós, há uma clareza e eu advogo isso, eu defendo isso. Eu me identifico como trinitariano. Creio na divindade plena do Senhor Jesus, do Espírito Santo e do Pai. Não confundimos as pessoas, tá bem? Tem uma playlist, inclusive, aí no canal Conhecimento de Fronteira, que é sobre Cristologia, onde a gente trabalha ali o credo dos apóstolos. Nós não confundimos as três pessoas. Não confundimos. Cada um mantém a sua própria personalidade. Bom, agora a gente vai para o ponto 4. Deixa eu ver aqui que hora que é. Já é 20 para as 10. Deixa eu dar uma pausa aqui para vocês poderem fazer suas perguntas, irmãos.